Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel e nessa semana eu vou trazer conteúdos relacionados à tabela dinâmica, dashboards, gráficos, preparando você para a semana de dashboards. Hoje eu vou falar sobre tabela dinâmica. Eu comecei já a anunciar o evento da semana de dashboards e recebi uma chuva de e-mails perguntando sobre tabela dinâmica. Então resolvi fazer esse vídeo, trazer para você hoje, nessa segunda, para você acompanhar comigo como fazer uma tabela dinâmica. Numa aula passo a passo, uma aula completa para você sobre esse assunto. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo, meu querido? É muito simples. Aqui embaixo na descrição tem o link para o curso, onde você vai aprender do básico ao avançado no conforto da sua casa. E se teve dúvida, aciona o professor no WhatsApp dele para ele te ajudar, para te orientar, resolver os seus problemas do dia a dia com Excel. Agora, planilha na tela. Olha a nossa planilhinha aí. Essa pessoa, a base de dados, essa tabela que a gente tem aqui, eu vou usar ao longo dessa semana em alguns exemplos aí bem interessantes. E hoje eu vou utilizar ela aqui, explicando um pouco para você sobre tabela dinâmica. Mas primeiramente, você sabe o que é uma tabela dinâmica? Ah, tabela dinâmica é uma tabela que tem dinamismo. Mas espera aí, o que é dinamismo? Ah, é uma atualização. Poxa, muitas vezes a gente vai levando a diversos conceitos baseando-se na palavra, tá? Mas tabela dinâmica, o que a gente precisa entender não é isso não, tá? A gente precisa entender que a tabela dinâmica é um recurso que a gente tem no Excel que a gente consegue manipular uma tabela base fazendo uma análise de dados. Isso mesmo. Imagine que nessa tabela eu tenho aqui, eu vou aumentar o zoom para você, ó. Olha só, é uma tabela de vendas que eu tenho aqui, ó. O vendedor, né, ou a vendedora, por exemplo, aqui no caso a Ana Maria, ela vendeu na região oeste R$205 nessa data aqui. A Vanessa Prates vendeu R$132 para a região sul. A Renata Lima na região sul 140. Olha só, eu tenho uma série de registros e eu consigo fazer perguntas para essa tabela onde eu consiga analisar esses dados. Por exemplo, quantas vendas a Ana Maria fez para a região oeste? Qual foi a maior venda da Vanessa Prates? Qual foi a média de vendas da região oeste? Você viu quantas perguntas eu fiz? Além do que nessas perguntas eu posso analisar mais profundamente. Por exemplo, qual foi a maior venda na região oeste pela vendedora Ana Maria no período de janeiro? Sim, no período de janeiro. Tudo isso é baseado, pessoal, nesses campos, nessas colunas aqui. Eu tenho uma coluna para data, eu tenho uma coluna para venda, eu tenho uma coluna para vendedor, eu tenho uma coluna para região e uma coluna de ID que é a entrada de cada registro. Olha só. Então, através dessa tabela, né, que é a nossa tabela base, eu consigo criar tabelas dinâmicas que vão analisar aqui. Mas como que eu monto a tabela dinâmica? É simples. Primeiro passo, você tem que selecionar isso daqui. Aí você vai pegar aqui, ó, eu vou deixar o arquivo para download, tá? Vai estar aí vai ter aqui na descrição o link para você baixar. Você vai poder baixar esse arquivinho e depois utilizar. Você vai ver o seguinte, você vai falar, professor, quanto dado tem aí? O professor fez bastante, tá? Então uma dica rápida para você aprender a selecionar quando você tiver uma infinidade de dados. Dá um clique aqui, Ctrl asterisco. Clicou aonde? Clica em qualquer área dessa área da tua tabela. Ctrl asterisco. Selecionou tudo. Agora você tem que fazer a tabela dinâmica. Para fazer a tabela dinâmica é muito simples. Você clica aqui no inserir, e aí você tem aqui ó, tabela dinâmica e o recomendada. Vamos utilizar o recurso de tabela dinâmica. Ao chegar aqui, veja que ele pegou minha tabela de vendas, que aquela tabela já está formatada como tabela. Mas se não estivesse, ele estaria pegando as células. Mas já eu volto nesse assunto. Aqui ele dá outra opção, nova planilha ou planilha existente. Vamos utilizar a nova planilha? Vou dar OK, ó. Prontinho. Estou em uma nova planilha, onde eu tenho agora ferramentas novas para a gente montar nossa tabela dinâmica. Que ferramentas? Repare que aqui na parte superior apareceram duas guias. Uma guia chamada Analisar e uma guia chamada Design. Através dessas duas guias eu tenho ferramentas para trabalhar com tabela dinâmica no Excel. Além do que, eu tenho os campos de tabela dinâmica. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó.
Pronto, o professor vai um pouco mais para o lado. O que que tem aqui, ó? Aqui tem os campos da tua tabela, que você vai montar uma tabela dinâmica para responder uma daquelas perguntas, né, que você imaginou até que o teu gerente, supervisor, acabou cobrando, né? Ah, qual que foi o desempenho por região no mês de janeiro? Vai que foi a pergunta do gestor. A tabela dinâmica vai te responder, tá bom? O que que a gente tem mais aqui? A gente tem então os campos, e aqui embaixo nós temos, olha só, campos específicos. Eu tenho um campo para lançar um elemento de filtro, um campo para colocar em coluna, um campo para colocar em linha e um campo para colocar valor, ok? Vamos entender como que a gente faz isso? Eu vou montar uma tabela bem simples para você ver. Ó. Se eu pegar aqui, ó, região, vou colocar na linha. Vou colocar agora aqui, ó, a venda, vou colocar em valor. Professor, por que só colocou venda no valor? Coloquei venda no valor por causa que na coluna de venda nós temos valores numéricos. Mas tem uma dica importante aqui. Eu poderia fazer também contagens de campos de texto. Então, por exemplo, eu quero saber quantos vendedores atuaram na região leste. Pego o vendedor, coloco lá e depois eu mudo para a operação de contagem. Mas isso eu vou mostrar daqui a pouco. Então fica comigo até o final desse vídeo, nessa aula completa sobre tabela dinâmica que eu estou trazendo para você. Tá bom? Olha só, coloquei aqui, está aqui os valores. Aí, porventura, você pega aqui, ó, o vendedor e coloca o vendedor no filtro. Olha só, vou aumentar um pouquinho, tá bom? Ó? Olha só, aumentei. Aí você vem aqui, ó, você pega, eu quero saber a Ana Maria. Ó as vendas da Ana Maria. Do Jean-Pierre, olha as vendas do Jean-Pierre. Eu tenho agora uma análise desses dados. Olha o do Paulo Homero. Vamos pegar aqui da Vanessa Prates, olha só. Eu tenho uma análise desses dados que eu estou a filtrar. Dessa forma, consigo fazer as identificações que eu preciso nesse relatório que eu estou montando. Outra dica, essa tabela dinâmica montada, tá? Você vai encontrar pessoas que vão falar que é uma tabela dinâmica, que é uma tabela, ou como um relatório. Na verdade, ele é um relatório que você está a elaborar. A composição, por exemplo, de diversas tabelas, gráficos dinâmicos que você tem, você consegue montar um dashboard, né? Não vai ser um mero relatório, porque você vai colocar diversas análises para responder as diversas perguntas que você fez. Então aqui entra já uma dica importante. Diversas tabelas dinâmicas, com diversos gráficos e diversas análises, vão dar a possibilidade de montar um dashboard. E aí entra uma sacada muito importante. Que sacada? Sabia que vai acontecer a Semana do Dashboard? Isso mesmo. A Semana do Dashboard é um evento gratuito que eu faço ao longo do ano, em alguns momentos, onde a gente faz uma semana de vídeos, dicas, aulas gratuitas para você aprender sobre dashboards. E tabela dinâmica é um dos assuntos que a gente vai passar. E para você participar dessa semana é muito simples. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever. Você vai colocar o teu e-mail, você vai colocar o teu WhatsApp e o teu nome, só isso. Só para você ser notificado de aula a aula para você participar. Como que você faz? Então vem aqui embaixo na descrição, é o primeiro link que eu já deixei para ficar fácil. www.cursodedashboards.com. Faça a sua inscrição para participar dessa semana de dashboards e aprender juntamente comigo isso e muito mais que eu vou trazer na semana, tá bom? Vamos agora retomar? Então lá, montei a tabela dinâmica e você vai pensar, poxa, montei essa tabela, mas não é isso que eu quero, dá aquela coçadinha na orelha, né? Você pega aqui, vou tirar a região. Eu vou pegar o vendedor. Olha só. Veja que o professor faz uma coisa bem simples. É só clicar e arrastar para onde você quer. Posso até colocar essa região aqui em coluna, gente. Olha que ele fez no meu relatório. Colocou a venda e colocou agora as vendas por vendedor em colunas de acordo com cada região. A região leste, norte, oeste e sul. Olha que bacana. Tá vendo quanta possibilidade dá a tabela dinâmica de você analisar os dados e ainda criar aquele relatório que realmente foi o solicitado? Aqui porventura, olha que bacana. Se eu colocasse aqui a data aqui em cima no filtro, eu poderia escolher o dia, ó, 1/1 de 2019. Eu tenho as vendas do dia 1/1 de 2019. Vamos pegar aqui, ó, 31/10 de 2019. Olha as vendas dessa data. Veja só, um elemento de filtro acabou passando para cá. Vou tirar esse elemento de filtro, tá? Tem uma outra dica que você poderia utilizar,
que seria esse daqui, um item chamado de segmentação. Eu não falei muito aqui das guias, né? Porque não é tanto foco se eu ficar falando dessas guias, desses recursos, porque senão vai ser uma aula muito longa. E o princípio aqui é você entender como fazer uma tabela dinâmica no Excel passo a passo, nessa aula completa que eu estou deixando para você disponível aqui no canal. Tem um recurso chamado aqui, ó, linha do tempo. Esse recurso de linha do tempo funciona quando você tem um campo de data. Então eu vou clicar nele e vou habilitar a data aqui, ó. Ok. Esse item é um item de segmentação, tá? Então eu vou agora clicar aqui, ó, vou arrastar para o início, vou clicar aqui, ó, janeiro de 2019, fevereiro de 2019. Olha só, eu vou clicando mês a mês e ele vai filtrando o dado. Olha que bacana. Quero saber do trimestre. Clico aqui e puxo. Sem dizer que se eu clicar aqui, ó, posso colocar trimestre, ó. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e assim por diante. Olha que maravilha esse recurso, meu querido. Você sabia utilizar esse recurso? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já viu algum vídeo meu no canal, ou de algum outro colega youtuber que traz vídeos também de Excel aqui. Mas eu estou mostrando para vocês diversos recursos para você trabalhar com uma tabela dinâmica no Excel. Para você aprender de uma vez por todas como fazer uma tabela dinâmica. E te ajudar no teu dia a dia, tá bom? Vamos lá fechar isso daqui, ó. Vou pegar isso daqui, eu vou excluir o botãozinho direito, vou dar aqui um recortar, pronto, vou tirar ele daqui. Vamos falar aqui uma outra dúvida que às vezes acontece. Professor, montei a tabela dinâmica, mas e a formatação? É normal, tá? Você seleciona os valores, coloca aqui o formato de moeda, ó, na página inicial, ele vai aplicar sem nenhum problema para você, tá? Eu vou colocar a região aqui no filtro, tá bom? E aí você tem aqui, ó, a somatória de todas as regiões. Agora olha que interessante, eu vou pegar o campo de venda e vou colocar a venda aqui novamente. Só que agora você quer saber quantas vendas a Ana Maria fez que deu esse total. Isso seria o quê? Uma contagem das vendas, tá? Então você pode vir aqui, ó, no campo, ó, botãozinho, ó, clica aqui na setinha, configuração do campo de valor e você coloca aqui, ó, contagem. E aqui você vai selecionar e tirar desse formato, tá? Vem pra cá, ó, coloca no número, reduz casa decimal, prontinho. Olha só, a gente sabe que a Ana Maria fez 625 vendas que deu esse total de venda. Agora olha só, você está vendo que os campos estão ficando meio estranhos, né? Ó, professor, não soma de venda, contagem de vendedores. Tem como personalizar a mudança do campo? Tem. Você pode vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, cadê design? Não, design não, aqui no analisar. Ó. Olha só o campo ativo, está na soma de venda. Eu vou clicar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, total. Vai ficar bem mais fácil, vou dar um enter, ó, total. Essa daqui, ó, eu vou chamar de QTD, que seria a nossa quantidade de vendas. Olha só que bacana. Vamos fazer a suposição que você quer saber também a média de vendas da Ana Maria. Você pega aqui, ó, pega e arrasta o campo, virou soma, não virou? Vem aqui, ó, clicou, chama de média agora, e você vai fazer a configuração desse campo. Vamos lá, média, pronto. Só que como você configura ele? Você aprendeu que se você vir aqui embaixo, né, deixa eu levar esse campo mais para cima, ó. Se você clicar aqui, você faz a configuração, não faz? Mas se você clicar com o botão direito aqui, você também faz. Aí você tem aqui, ó, configurações do campo de valor. E aí nessa configuração você passa, ó, vou fazer a média. Olha só, você tem a média de venda. Nessa configuração do campo de valor, deixa eu voltar lá aqui, ó. Ele tem a possibilidade de você personalizar aqui, ó. Tá bom? Ó? Então, ó, vou colocar média, ó. Opa! Média, vou dar OK. Prontinho. Essa foi a média de venda da nossa Ana Maria. 291 com 95 centavos. Essa foi a média de vendas dela. E olha que bacana que a nossa região. Se a gente filtrar, ó, na leste, nós vamos ter um valor. Na oeste, vamos pegar a oeste, ó, temos outro valor. Olha que bacana. Pensando nisso, vamos pensar outra dica para você, ó. Vamos fazer uma suposição que você quer saber a porcentagem do total. Quanto que representou as vendas de cada um, né? O lucro de venda de cada vendedor. Tem como fazer isso? Tem, olha só. Vamos pegar aqui a venda, vou colocar aqui, ó, antes do QTD, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou clicar nele, botãozinho direito, ele tem aqui, ó, resumir valores, não. Aqui, ó, mostrar valores como, tá? Eu vou colocar aqui, ó, porcentagem do total geral. Então a Ana Maria, a venda dela representou 11,93 na região oeste. Se eu vir aqui e colocar tudo, vou dar OK, ó, prontinho. Eu tenho aqui o percentual de vendas de cada um dos vendedores ao longo desse período,
filtrado por região. Vale lembrar que está por tudo. Vamos colocar leste? Aí a gente sabe quem vendeu mais no leste, no norte e assim por diante. Um outro item para fechar isso que eu estou mostrando para você, que tem muita coisa aqui, né, gente? Tem tanta coisa de tabela dinâmica para você aprender que eu recomendo. Venha conhecer o curso para você aprender a utilizar esses recursos do melhor modo. Criar os seus dashboards, criar seus relatórios, fazer as interações, fazer atualizações que vão fazer a análise que você precisa. Venha conhecer no curso, tá? Então essa soma de venda, vou clicar nele aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, porcentagem do... Opa, tira aqui do total, tá bom? Porcentagem do total. Ou, por exemplo, poderia ser porcentagem da participação, tá bom? Bom, montamos ela aqui. Olha só, vou fechar isso daqui. Vou pegar aqui uma segmentação de dados e vou colocar região. Vou dar OK, ó. Olha o nosso item aqui, ó, aplicado. Agora olha que bacana. Se você clicar, ele faz a filtragem desse relatório que você acabou de elaborar aqui, ó. Simples assim. Olha quanta coisa você aprendeu. Você aprendeu aqui, ó, fazer média, quantidade com contagem, fazer a exibição do valor percentual do total, aprendeu a colocar filtro, aprendeu a colocar segmentação, seja por data, seja, né, por uma informação de texto segmentada, né, como região. Olha quanta coisa você aprendeu nesse vídeo. Então, se você aprendeu tudo isso aqui nesse vídeo, eu falo para você, se inscreve também no canal, né, porque todo dia tem dica nova de Excel, tá? Aqui, ó, vou mudar, vou passar mais uma dica, vou mudar aqui, ó, as colunas, ó, vou ajustar, ok? E vou pegar aqui, ó, vou trazer para cá, vou aumentar um pouco mais a altura. E é esse elemento que a gente estava aplicando aqui, ó, vou pegar aqui, mostrar, lista de campos, eu vou tirar a região, tá? Ficou assim. Aí eu posso colocar, ó, região aqui, ó. Aí você faz, ó, um relatório para ficar mais bonito, né? Para apresentar para o chefe, olha só. Aí você tem a tua análise que você precisa. Olha que bacana. Bom, pessoal, mostrei para vocês como criar uma tabela dinâmica numa aula completa aqui no canal Curso de Excel Online. Para você aprender diretamente comigo as dicas e também toda a informação que eu preciso passar para você sobre o essencial da tabela dinâmica. Isso é só uma pincelada sobre o assunto. Quer aprender mais? Aí é dentro do curso. No curso você vai aprender isso e muito mais, onde você vai aprender a fazer cálculos, utilizar funções, fazer gráficos dinâmicos ainda, além de criar recurso, né, de automação da tabela dinâmica. Olha quanta coisa é isso, mas isso é dentro do curso, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas deixe um convite para você. Participe da semana do Dashboard, o link está aqui na descrição, tá bom? Forte abraço, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau!